Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos tirar dúvidas sobre suplementação aqui na dieta. E todas essas dúvidas eu sei que são as principais e maiores que vocês têm. Então fica comigo, se inscreve no canal, clica no gostei, porque eu já vou pegar o meu celularzinho, o Floquinhos já chegou aqui atrás de mim e nós vamos responder as maiores dúvidas de suplementações de vocês. Vem cá, Floquinhos, quer aparecer um pouquinho? Pode vir mesmo. Isso, que legal. Vale a pena tomar glutamina? Se você pensa em imunidade, né? Então você pode tomar essa substância branquinha como Floquinhos. Se você pensa em ganhos de massa muscular, não, porque os enterócitos se alimentam antes dela. Mais um pouquinho de carinho, né? Entendi. Tadalafil funciona? Funciona, mas ele não é um suplemento. Ele é um medicamento, portanto tem colaterais. Creatina em jejum é válido? Não. Por quê? Porque ela é insulino dependente. Então, automaticamente, se você não coloca um carboidrato, você piora a absorção dela. BCAA funciona? Funciona. O que acontece é que tem que ver se tem uma demanda, uma carência para isso. E as pessoas que utilizam 2 gramas quilo numa dieta não vão ter essa carência. Qual suplemento nunca pode faltar? O que tem carência na sua dieta. Então, não tem como responder isso. Normalmente, as pessoas vão se dar muito bem com o multivitamínico, com a creatina e com a cafeína. Então eu partiria desses 3. Ômega 3 depende se tem uma carência ou não, whey depende se tem uma carência ou não, percebe? Creatina e glutamina quebram o jejum? A glutamina não, a creatina sim, mas é algo muito suave e sutil. Mas de qualquer forma você não vai usar creatina em jejum, porque eu já te expliquei que não é bom. Ômega 3 e glutamina são indispensáveis? Veja só, pensando em saúde, o ômega 3 é muito bom, mas não precisa suplementar para ele. E a glutamina é sob demanda, então estou tendo uma queda de imunidade. Perfeito, vamos usar a glutamina. Se está tudo bem, só usando uma vitamina C, por exemplo, show de bola, não precisa. Tribulus terrestre aumenta a libido? Aumenta sim. E eu fiz um vídeo como melhorar a sua libido naturalmente. Sempre que tiver uma dúvida, procura aqui, ó, Leandro Twin, tema na frente que você vai encontrar um vídeo meu. Termogênicos podem me causar um rebote, falando em termos estéticos? Pode sim. E esse é um cuidado que eu tomo muito com os meus alunos. Na descontinuação, na transição do cut para o bulk, tudo tem que ser feito de forma muito bem pensada. Leandro, como faz a transição? O que eu acabei de falar, Leandro Twin tema, que você vai encontrar esse vídeo. Cardarine é seguro? Do jeito que está sendo utilizado hoje, sim, é seguro. MCT, sim ou não? Para qual objetivo você quer um triglicerídeo de cadeia média? Você precisa de uma rápida absorção de um lipídio? Se você precisar, sim, mas 90% das pessoas não precisa. ZMA realmente funciona? Sim, ele aumenta a testosterona em quem tem carência de zinco. O que acontece é que quase ninguém tem carência de zinco que não esteja num nível de subnutrição. Portanto, para a população no geral, vai ser ineficiente. Energético no pré-treino pode? Se for um uso pontual, tudo bem. Agora, todo dia uma lata de energético? Não, porque a gente tem que lembrar que ele é um refrigerante, tem açúcar, e mesmo na versão 0 tem coisas que não são bem-vindas para o nosso corpo. Termogênico em bulk pode? De forma pontual, para você melhorar a disposição num dia, ou controlar um excesso de apetite, porque mesmo em bulk a gente não pode comer tudo que vê pela frente, porque senão a gente engorda. Então, de um uso pontual é legal. Porém, não é legal usar todos os dias, porque a gente vai saturar os nossos receptores, e quando vier no cut, a gente tem menos eficiência dessa substância. Quem tem sensibilidade à cafeína pode usar algum outro tipo de estimulante? Pode, até a crine. Porém, se você tem muita sensibilidade, você pode simplesmente usar uma dose menor. Ah, Leandro, mas a menor dose que eu encontrei foi 210. Então, abre a cápsula, divide ela em 4, né, coloca só um pouquinho na boca, fecha, toma só 50 miligramas e vê como você reage. A quantidade de cafeína é sempre pessoal. Quer emagrecer sem perder massa muscular? Posso tomar whey? O whey não vai garantir nada. Seria muito legal que a gente tivesse uma estratégia para gerar resultados. Então faça isso que acontece isso, faça aquilo que acontece outra coisa. Só que, infelizmente, isso não procede. Os seus resultados vão demandar de vários e vários processos, perfeito? Ioimbina é bom? Sim, ioimbina funciona, ajuda, né, a mobilizar gordura dos locais difíceis, o que pessoas caracterizam como queima de gordura localizada. Não é, porque ela queima gordura do corpo inteiro, ajudando a pegar mais dali, mas é uma substância termogênica muito boa. Palatinose vale a pena? Não, pelo preço não. É um carboidrato de baixo, médio índice glicêmico. Pô, compra aveia, batata doce em pó, mistura com psyllium, acabou, tá resolvido. Whey 3W é bom? Whey 3W para mim não faz sentido nenhum. Por quê? Porque o isolado é para intolerante à lactose.
E o hidrolisado, para quem tem uma carência digestiva, como por exemplo um bariátrico. Para que eu vou fazer um 3W então? Porque ele não vai causar mais resultados, porque todo whey causa o mesmo resultado. Ele não vai servir para o intolerante à lactose, ele não vai servir para o bariátrico. E se serve para a população no geral, você compra um concentrado que é mais barato. Então o 3W não faz sentido nenhum. A arginina aumenta o GH? É verdade que a arginina aumenta o GH, mas não é num nível significativo de impacto estético. Então cuidado quando você escuta muita bobeira. A arginina é um bom suplemento, realmente ajuda na vascularização, só que para aumentar GH a ponto de efeito estético, não, isso é para encher linguiça. Melatonina causa dependência? Não. Consigo evoluir sem suplementação? Sem nenhum tipo de dúvida. Colágeno funciona? O que acontece é o seguinte, pessoal. O corpo não absorve o colágeno, ele vai quebrar o colágeno e absorver os aminoácidos que compõem essa proteína. E lá dentro ele vai usar como ele quiser esses aminoácidos. Portanto, não faz sentido suplementar com colágeno. Seria o mesmo que comer músculo de boi e achar que vai para o teu músculo. Não faz sentido. Necessariamente preciso do carboidrato de alto índice glicêmico com whey no pós-treino? É um excelente momento para se colocar. E em 90% dos casos é bem-vindo sim. Porém, se você quer melhorar uma sensibilidade à insulina, por exemplo, você pode colocar só o whey sim. Claro que você vai abrir mão, né, de uma absorção de mais qualidade dessa proteína, mas é em prol da melhora da sensibilidade à insulina. Né, Floquinho? Ficou lindo aí, adorei. Laxogenin. Não compre isso, não gaste seu dinheiro com essa coisa. Posso misturar pré-treino e termogênico? Não é indicado, a menos que você tenha uma experiência muito grande, tanto com esse pré-treino, quanto o termogênico, quanto o seu corpo. Qual o suplemento mais honesto que existe? Bom, quando a gente fala de suplemento de honestidade em termos de custo-benefício, com certeza, cafeína, creatina e multivitamínico. Posso tomar cardarina e termogênico juntos? Aí sim, beleza, são por vias diferentes. Quando eu aqueço whey ou outras fontes de proteína, eu perco, né, essa qualidade? Não, tá? Desde que você não carbonize, não tem problema acontecer uma desnaturação proteica, porque não é uma proteína de função. Whey é comida em pó? Perfeito, entendeu maravilhosamente. Quer dizer o quê? Não vai mudar nada você comer frango ou tomar whey. Se for mais confortável um ou outro, vai dar no mesmo, você escolhe. Enzima digestiva é um bom investimento? Se você tem problemas com digestão, com certeza é. Probióticos, muito bom cuidar da sua flora intestinal também. Creatina HCl, qual a vantagem? Nenhuma, só é cara. Me indica um hipercalórico bom. Indico você fazer o hipercalórico caseiro, que tem a receita aqui no canal. Sempre falo para os meus alunos, é muito melhor você fazer o seu hipercalórico, porque você vai economizar, sabe o que tem, e você faz na proporção que você deseja, mais carbo, menos proteína e vice-versa, se for a sua necessidade. A ashwagandha funciona? Funciona sim, tá? Causa um estado de relaxamento sutil e melhora a sua libido. Agora, claro, primeiro de tudo, clica no gostei e se inscreva no canal. Por quê? Porque agora é hora de você ver o top suplementos inúteis, suplementos que são perda de dinheiro. Se você está consumindo, você está perdendo dinheiro. Então fica com esse vídeo aqui, clica, porque nesse vídeo eu citei 9 suplementos que são absolutamente inúteis para você. Veja a explicação para que fique muito claro e você economize dinheiro e gaste ele com coisas que vão promover muito mais resultados.